Muito bem, boa noite a todos. Nós vamos dar início à nossa reunião magna de terça-feira do CPET e eu vou falar sobre, dando continuidade à apresentação que nós tivemos agora há pouco, em que a Rafaela apresentou toda a linha do tempo do nosso ensaio clínico randomizado, recentemente publicado na Scientific Reports, sobre a ação da cloroquina e da hidroxicloroquina na Covid-19, nos pacientes com pneumonia grave por Covid-19. Eu vou falar um pouco, uma aula relativamente curta, quando eu comparo com as minhas outras aulas, mas o tema da aula é o ocaso da cloroquina e da hidroxicloroquina na Covid-19. O ocaso é o declínio, né, de alguma coisa que estava no ápice e que entrou em franco declínio. Acho que eu gostaria que a gente não falasse mais que cloroquina e hidroxicloroquina não tem sustentação científica, né? De que a gente passasse a falar de que cloroquina e hidroxicloroquina tem sustentação científica, mostrando que ela tem nenhum efeito, ela tem efeitos deletérios, ela não deve ser usada nos pacientes com Covid-19. Eu vou mostrar um pouco dessa saga. Claro que ela foi muito comprida, tem muitos dados, mas eu selecionei alguns poucos que eu acho que são mais relevantes para nós podermos discutir aqui. Muito bem. O ocaso da cloroquina e hidroxicloroquina na Covid-19. Então, acho que eu quero começar com esse dilema, né? O dilema de explorar ou aproveitar. Esse dilema é um dilema do mundo corporativo, chamado de Exploration, Exploitation Trade-off. Né? Quando alguma coisa você tem que fazer, será que nós precisamos de primeiro aprender a fazer, para depois fazer? Ou será que nós já podemos começar a fazer antes de ter completo conhecimento de uma determinada intervenção, se ela tem efeito ou não? Né? Então, as empresas estão muito acostumadas, e mesmo o mundo científico, a seguir essa tabelinha que está aí, né, de que no começo de um conhecimento, nós temos mais de que fazer exploração do que aproveitar uma determinada intervenção. Ela precisa ser bem explorada, ela precisa ser bem estudada. Estudos de fase 1, 2, 3 precisam ser bem feitos, mostrando efetividade, mostrando segurança. E quando ela passa dessa fase, aí sim você passa a aproveitar uma determinada intervenção, uma determinada droga. Né? No entanto, instituições, empresas, corporações modernas, elas procuram fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Né? Ao mesmo tempo em que elas se aproveitam, elas procuram explorar se alguma coisa já desde o começo ela já não pode ter os seus resultados aproveitados pela comunidade. E em tempos de pandemia, a gente viu isso muito frequentemente, né? Uma pandemia com alta mortalidade, quando eu me lembro, e vocês se lembram de como é que as coisas estavam em meados de março, começo de abril, a gente estava com um surgimento de casos praticamente no mundo inteiro, mas principalmente no norte da Itália, várias unidades de terapia intensiva superlotadas, pacientes morrendo sem atendimento médico. Logo depois na Espanha, na França, o Reino Unido demorou mais 1 ou 2 semanas e a coisa também veio.
Então, naquela situação e na situação em que o Brasil começou a viver, principalmente a partir da segunda, terceira semana do mês de março e no mês de abril, quando as coisas explodiram muito aqui, a pergunta é: podemos fazer rapidamente alguma coisa, alguma droga, ou nós precisamos de esperar as evidências? Né? Muitas das coisas, das intervenções, das drogas, elas já estavam disponíveis. Elas eram de baixo custo, baixa toxicidade e boa inferência. Né? A gente achava naquele momento que já existia alguns dados que poderiam, de alguma forma, fazer com que algumas intervenções pudessem ser feitas mais rapidamente, sem que a gente esperasse que ensaios clínicos avançados precisassem de ser feitos, porque a gente poderia perder o tempo e muita gente poderia morrer naquele tempo. Então, havia uma discussão de que a gente podia correr algum certo risco, né? E o Derek Angus, que é o pai do REMAP, por exemplo, os intensivistas, talvez o melhor intensivista, ou intensivista mais inteligente que nós temos hoje. Ele trabalha em Pittsburgh e tem centenas e centenas de trabalhos publicados em revista de alto impacto. Ele publicou esse ponto de vista no JAMA em 30 de março, né, de que nós devíamos, de alguma forma, otimizar esse perda e ganho, esse trade-off entre aprender e fazer em situações pandêmicas, de alguma forma defendendo de que nós podíamos fazer as duas coisas. Né? Se houvesse uma boa inferência e nós tivéssemos à disposição alguma intervenção que fosse relativamente barata, estivesse pronta na prateleira, que a gente poderia fazer, mas ao mesmo tempo em que você fosse fazendo, você ia coletando dados e aprendendo se aquilo que você estava fazendo estava dando certo ou não. Né? Essa é a filosofia da plataforma do REMAP, de que você praticamente, na hora que você está atendendo o doente, você já está, ao mesmo tempo, randomizando, está fazendo alguma terapia e está aprendendo se ela faz efeito ou não, faz as duas coisas ao mesmo tempo. Porque não dava para poder esperar. Os estudos de fase 3, de um modo geral, duram 2 anos para poder recrutar doentes, mais 1 ano para fazer publicações. Se a gente fosse seguir a linha, nós estaremos ainda até hoje sem saber se remdesivir, plasma de convalescente, cloroquina, funciona ou não funciona. Veja que a gente fez ao longo desse curto período, são 14 meses basicamente de pandemia, fora da China, né? Nós aprendemos bastante, tem muito ensaio clínico randomizado e muita informação disponível, porque a gente aprendeu a fazer as coisas meio que ao mesmo tempo. Mas eu me lembro que no dia 24 de março de 2020, quando a gente começou a fazer as nossas reuniões online, esse ponto de vista também do JAMA, do André Calil, é um brasileiro que trabalha em Nebraska, nos Estados Unidos, é o primeiro autor de vários trabalhos com antivirais na Covid-19. Existia aquela ideia, né? Nós devemos fazer uso por compaixão, ou nós devemos fazer ensaio clínico randomizado. O André Calil tinha uma visão um pouco diferente naquele momento do Derek Angus, dizendo que era imperativo que a gente descobrisse novos tratamentos para a pandemia, e ele fazia um chamado: nós precisamos de fazer ensaio clínico randomizado. Foi dentro desse ambiente, no mês de março, que a gente começou a pensar em fazer o nosso estudo com uma terapia que estava disponível no armário, que era a cloroquina e hidroxicloroquina. Não era uma terapia que precisava de ser formulada, ela estava disponível. E nós rapidamente aprendemos, né? Com 1 mês que nós começamos a atender doentes com Covid, e essa figura ela se tornou clássica, ela é válida ainda hoje, e os potenciais tratamentos estão aqui embaixo, né? Dependendo da fase da doença. E aqui a gente via cloroquina e hidroxicloroquina como uma droga com potencial
de poder ser útil na fase 1, na fase 2, na fase 3, seja para fazer profilaxia do doente que fica grave, seja para fazer profilaxia do doente que já está internado, mas que ainda não está entubado, seja numa fase de tratamento de um doente hiperinflamado. Né? Era nesse ambiente que nós estávamos lá em março do ano passado, pouco mais de um ano atrás. Né? Estava disponível isso no armário. Né? Algumas dessas coisas deram certo, outras não deram. Né? O que deu certo? Unidade de terapia intensiva certamente deu certo. Né? Ventilação mecânica protetora, a gente rapidamente aprendeu de que esses doentes precisavam de ventilação mecânica protetora, que eles melhoravam com prona. Nós começamos a usar corticoide a partir... Alguns grupos começaram a usar corticoide antes do que nós só começamos a usar corticoide depois da publicação do Recovery, Remdesivir, tocilizumab, talvez, né? Saiu agora a publicação definitiva também do Recovery, porque o Recovery também é uma plataforma, então o Recovery estudou corticoide, estudou tocilizumab, Remdesivir, mas ainda há muita dúvida com relação ao tocilizumab, muito provavelmente, se iniciado precocemente, ele pode fazer algum efeito, se iniciado mais tardiamente, possivelmente ele gera mais imunossupressão e aumenta significativamente a quantidade de doentes que fazem infecções intercorrentes, dependendo do ambiente que você estiver. Sepse, acabamos perdendo o doente por infecção por causa desse efeito tardio do tocilizumab em aumentar muito a imunossupressão. Mas, enfim, são dúvidas que existem, mas é uma terapia que provavelmente ela está hoje bem suportada em alguns doentes para ser iniciado. Plasma convalescente, anticoagulante, estrogênio, ribavinir, colchicina, interferon, essa não tem base importante ainda, talvez o anticoagulante mais mostrando que não, mas é preciso que os grandes estudos sejam publicados e a gente faça análise disso. O plasma convalescente provavelmente também já tem alguma evidência de que não funciona. Algumas outras não deram certo. Cloroquina, hidroxicloroquina, azitromicina, ivermectina. Não sabemos o tratamento precoce do kit de tratamento precoce, mas não há nenhuma sustentação do porquê que isso pode funcionar. E outros tratamentos também que não deram certo. Então, dentro desse ambiente, quais eram as evidências iniciais naquele momento? Eu estou falando de março de 2020, há 12 meses, 14 meses atrás. Quais eram as evidências que a gente tinha para poder fazer um ensaio clínico com cloroquina e hidroxicloroquina? Então, a primeira delas é de que, em 2004, ou seja, muito antes do SARS-CoV-2, a síndrome respiratória aguda ocasionada pelo coronavírus, né, ou SARS-CoV, não é SARS-CoV-1, mas é o coronavírus, a primeira SARS, alguns estudos experimentais mostravam que a replicação do SARS-CoV, com a medida que aumentava a concentração plasmática, ela em células renais do chamado macaco verde, que são as células Vero, ela tinha a capacidade de diminuir importantemente a multiplicação do SARS-CoV. Né? Isso, então, há 14, 16 anos atrás. Em 2005, um trabalho mostrou que a cloroquina era um potente inibidor da infecção pelo coronavírus, pelo SARS-CoV-1. Isso também nessas células Vero, mostrando que à medida então que você aumenta a concentração, a inibição da infecção,
ela aumenta significativamente, chegando próximo de 100% em altas concentrações de cloroquina. Isso em laboratório, em meios de cultura de células vero. É importante saber dessa história da célula vero, eu vou mostrar por quê. Essas células vero, se você entrar e teclar no Google, você consegue comprar essa cultura de células vero com facilidade. Né? Isso aqui foi tirado hoje do Google. A Thermo Fisher, ela vende esses kitzinhos aqui, olha. Se você for somar aqui, vai dar mais ou menos uns menos de 20 mil reais. Você compra todo o kit para poder trazer para o teu laboratório e fazer meios de cultura com célula vero. Né? Então, ela é relativamente barata, é um meio de cultura que está disponível. Os laboratórios de vírus utilizam a célula vero para poder analisar a replicação de diversos vírus, influenza, ebola, HIV, faz parte do dia a dia do laboratório de utilizar esses meios de cultura. Então, quando surgiu o SARS-CoV-2, rapidamente os laboratórios pegaram também aquilo que estava na prateleira, os meios de cultura, para poder fazer a análise de replicação viral. Se você aqui teclar aqui esse artigo aqui, olha, crescimento e manutenção de linhas de célula vero, 2009, você aprende uma metodologia de como fazer, utilizar essas células vero como um meio de cultura para o vírus que você estiver utilizando. Ele é uma coisa muito fácil de ser utilizada. E essa célula vero vem desse macaco, chamado de macaco verde, é um macaco africano, e que em algum momento, não sei exatamente como, mas se descobriu que essas células do rim desse macaco eram fáceis de serem replicadas, de serem mantidas, porque elas se multiplicam em laboratório. Você compra uma vez e aquilo vai se reproduzindo. Você mantém lá o teu caldo de cultura, aí a hora que chega um vírus, você tenta ver se funciona ou não funciona. Então, estava pronto na prateleira. E aí começou, então, a aparecer, em fevereiro, na Cell Research, é uma revista de um índice de impacto de 14, então uma revista importante a utilização tanto do remdesivir quanto da cloroquina. À medida que você aumenta a concentração da droga, você tem uma inibição significativa, próxima de 100% de inibição da replicação viral no meio de cultura da célula vero. Então, estamos falando aí de fevereiro de 2020, né? O que os autores disseram? Que remdesivir e cloroquina são altamente efetivas em controlar a infecção pelo novo coronavírus. E elas devem ser, então, isso deve enfatizar a necessidade de ser testada em pacientes com Covid-19. Então, tinha essa sustentação experimental lá atrás. Né? A mesma coisa aqui na Clinical Infectious Diseases, que é a publicação da Sociedade de Doenças Infecciosas Americana, mostrando a mesma coisa em março de 2020, de que à medida que você aumenta a concentração nas células vero de cloroquina ou de hidroxicloroquina, você tem aproximadamente 100% de inibição. Então, eu, tu, eles, nós, vós, eles, né? Eu, Organização Mundial de Saúde, pessoal do Coalition, todo mundo se entusiasmou com isso. E quando caiu esse editorial circulou nos chatzinhos, um editorial do British Medical Journal. Nós pegamos isso, e foi esse editorial que circulou ali na salinha da pesquisa, e a gente, em mais ou menos uns 10, 15 minutos, a gente decidiu, vamos fazer um ensaio clínico com cloroquina, com hidroxicloroquina.
né? E tinha outras coisas, né? Também que davam sustentação a isso, não só esses estudos experimentais na célula Vera, mas aí, em março de 2020, surgiu uma publicação, uma carta nesta revista, Bioscience Science Trends, dizendo que hidroxicloroquina ou cloroquina inibe o SARS-CoV-2 in vitro. E um comentário chinês mencionando 15 trials reporta. Até aqui, os resultados em mais de 100 pacientes têm demonstrado que a cloroquina é superior ao tratamento controle em inibir a exacerbação de pneumonia sem dar mais detalhes. Ou seja, foi um relato, numa carta. Essa era a experiência chinesa que estava disponível naquele momento com o ensaio clínico, sem nenhum dado mais consistente. Mas naquele ambiente de pandemia, temos que fazer alguma coisa, tem uma droga que está disponível, por que não? Né? Ela é relativamente segura, por que não fazer? E nesse mesmo ambiente, surgiu a figurinha do Didier Raoult, também em março de 2020, publicado no Jornal Internacional de Agentes Antimicrobianos. É uma revista que tem um impacto semelhante à revista que nós publicamos, um IP de 4,5. Ela é a revista oficial da Sociedade Internacional de Agentes Antimicrobianos. Um estudo feito basicamente em Marseille, Nice, e que mostrou, num grupo de 46 pacientes, aqui estão os pacientes, número total de doentes, de que a administração de hidroxicloroquina praticamente negativava a positividade da PCR nos pacientes que tomavam hidroxicloroquina, aqui em azul, hidroxicloroquina com azitromicina em verde, quando comparado com aqueles que não tomavam. Né? Esse é um estudo com 46 pacientes apenas, não tem desfecho clínico demonstrado, apenas alguns que morreram, alguns foram excluídos, eu vou mostrar os defeitos desse trabalho na sequência. Mas naquele ambiente de março, nós todos estávamos entusiasmados de que a gente tinha uma solução, uma bala mágica para tratar a Covid. Né? Ao mesmo tempo, o primeiro ensaio clínico randomizado, publicado, com cloroquina e hidroxicloroquina, foi o trabalho do grupo de Manaus, né, do Marcos Vinícius Lacerda, que participou de uma reunião nossa. Nós tivemos a honra de, numa reunião de terça-feira, ele entrar ao vivo e fazer os seus comentários a respeito desse ensaio clínico, um ensaio clínico publicado no JAMA, né, comparando dose alta com dose baixa de cloroquina nos doentes com infecção por SARS-CoV. Inclusive, foi matéria do New York Times, aqui em abril de 2020, e ele mostrava que dose alta de cloroquina, os doentes tinham menos probabilidade de sobrevida e tinham complicações, principalmente complicações cardíacas, induzidas pela dose alta. Então, naquele ambiente de que a cloroquina deve fazer efeito, hidroxicloroquina, vamos fazer hidroxicloroquina, mas não podemos fazer dose alta. A dose baixa é uma dose que é segura, então ela está autorizada e o mundo acabou seguindo esse trabalho. Ele tem uma relevância fundamental em definir que dose alta era ruim, mas que a dose baixa, ele não faz comparação com não tomar nada, né? Ele só faz essa comparação dessas duas doses e acabou matando a dose alta.
mas dando a ideia de que a dose baixa era segura. Afinal de contas, não há controle sem a dose, sem a droga. Mas naquele ambiente, vamos usar alguma coisa, vamos usar a dose baixa. E aí, é claro que nós fizemos o nosso estudo como nesse ambiente que saiu o nosso estudo, como a Rafaela descreveu já toda a nossa linha do tempo. Mas aí começaram a aparecer os problemas. E o primeiro problema surgiu 3 de abril, um statement, uma declaração do artigo do Didier Raoult, dizendo que a sociedade declara de que o artigo acima, o artigo do Didier, não sofreu peer review adequado e que ele não satisfaz os critérios, os standards, os critérios mínimos da sociedade, colocando em dúvida se os resultados do trabalho deveriam ser válidos ou não. Ou seja, a própria sociedade, que é dona da revista, 3 semanas depois, fez uma declaração pública no site da Sociedade Internacional, dizendo que ela não dava sustentação, não dava aval para o artigo do Didier. Né? E aí começou a aparecer as coisas do Didier, ele foi capa da revista do New York Times, da New York Times Magazine, em maio. Né? Ele era uma estrela da ciência e acabou promovendo uma cura questionável da Covid-19, isso lá em maio. Então já começou a aparecer problemas daquela sustentação que a gente achava que tinha para poder iniciar os ensaios com cloroquina e hidroxicloroquina em março. Né? E aí, quais são os problemas dos estudos? Então, é uma publicação muito legal nessa revista aqui, é uma revista de ciência, né? É uma revista Questão de Ciência. Tem várias coisas boas. O título do artigo é 50 tons de nada a ver dos estudos usados para poder vender cloroquina, isso já em abril, maio do ano passado. Então, eu aqui trago um resumo, tem diversos resumos, várias análises críticas do estudo do Didier, mas acho que vale a pena vocês saberem, porque foi um estudo que se tornou pop internacional. Acho que todos nós devemos ter, de alguma forma, claro, os defeitos desse estudo, que ainda tem gente ainda que defende cloroquina, hidroxicloroquina baseado nesse estudo do Didier. Então, o Elon Musk da Tesla, Donald Trump e outros, né, para não citar o Bolsonaro, mas já citando o Bolsonaro, acabaram popularizando a ideia de que poderiam curar a Covid-19 com essa base e com esse estudo principalmente. Né? E o que acabou vindo na análise crítica? Primeiro que tem problemas de ética de publicação. Esse daqui, que é o Jean-Marc Rolland, que é coautor do trabalho e editor-chefe da revista, ele trabalha junto com o Didier. A revisão por pares, quando você submete um artigo, nosso, por exemplo, levou 3 meses para Scientific Reports a fazer análise, fez um monte de perguntas, a gente respondeu, algumas coisas que nós tivemos que corrigir. E essa revisão por pares ela foi feita em menos de 24 horas, ela foi publicada na revista no dia seguinte. Isso, obviamente, não é o padrão normal de revistas de alto impacto. A metodologia. O estudo não foi randomizado, os pacientes foram escolhidos a dedo, então é uma amostra por julgamento, como a gente viu hoje na nossa aula de seleção de amostra. O estudo não foi controlado, os 16 pacientes só do grupo controle foram tratadas em clínicas distintas. A aprovação do comitê de ética ocorreu depois do estudo ter iniciado, o que não pode. Os resultados de alguns pacientes, incluindo um que morreu, foram excluídos.
Você não sabe qual foi o desfecho clínico, e alguns dos pacientes do grupo controle foram testados de forma diferente para a Covid-19. Então, houve testes de PCR de forma diferente nas duas cortes. E o Didier tem um histórico de alteração, enviesamento e falsificação de dados em artigos. Ele foi banido de publicar em várias revistas de microbiologia em 2006. Ele tem um histórico de cometer assédio e abuso psicológico no seu laboratório. Ele é um negacionista do aquecimento global e da teoria evolucionista de Darwin. E a própria revista onde o artigo foi publicado, posteriormente, criticou duramente o trabalho. Então, naquele momento da pandemia, rapidamente, esse estudo, por alguns, foi considerado como assim, uma evidência de que essa droga poderia ter efeito clínico. Então, o segundo grande problema, o primeiro grande problema é que nós não tínhamos artigos clínicos naquela época, nem o do Didier, nem aquele da China, que ela era uma carta. Mesmo assim, o British Medical Journal, num editorial de um dos principais pesquisadores de Birmingham, sustentou de que era preciso abrir ensaios clínicos para poder estudar a cloroquina e hidroxicloroquina, e foi o que nós e muitos outros seguiram. O segundo grande problema, e talvez o maior deles, o que explica isso tudo, é de que essa infecção da Covid-19, nós aprendemos isso, de que ela entra através de uma ligação do receptor da ACE2, entra dentro, faz o lisossoma e faz a multiplicação. A gente aprendeu que era assim, nós diversas vezes revisamos isso em março, abril, maio, nós e o restante do mundo. Era um mecanismo de entrada e de replicação viral que se acreditava estar acontecendo. O grande problema começou a aparecer em julho de 2020, numa publicação da Nature, quando ela utilizou a hidroxicloroquina para analisar a replicação viral não nas células do macaco verde, nas células vero, mas em outros macacos, mais semelhantes células de humanos. E ela já mostrou em julho de 2020 de que a hidroxicloroquina não era capaz de inibir a replicação viral. Então, foi uma pulguinha na orelha, isso em final de julho de 2020. E aí começou a aparecer, na sequência, evidências importantes de que o SARS-CoV-2 ele não se liga só à ACE2, ele precisa também dessa protease que está localizada na membrana celular das células humanas e que a célula vero do macaco verde não dispõe desta via. A infecção da célula vero em cultura, ela só utiliza a ACE2. Em células humanas, ela precisa da ACE2 e dessa protease junto. Então, ela entra na célula precisando desses dois caminhos. E aí, de uma forma mais definitiva, agora publicado em 19 de janeiro de 2021, na PLOS Pathogens, mostra que a inibição do SARS-CoV-2 pela hidroxicloroquina ela é atenuada por esta protease de superfície. E o novo modelo de entrada da célula e de multiplicação não é utilizando apenas a ACE2, mas utilizando essas duas vias, a ACE2 e esta protease. E esta protease, esse caminho não é inibido pela hidroxicloroquina ou pela cloroquina. Então, isso, depois de vários meses, acho que nem sustentação experimental nós temos mais, nem artigos de nenhuma natureza
mostrando efetividade para poder sustentar a utilização da cloroquina e da hidroxicloroquina. Ela começou errado desde o começo. Claro que isso não era conhecido lá atrás, porque senão, mesmo a Organização Mundial da Saúde, ou Coalizão aqui no Brasil, e vários outros que fizeram ensaios clínicos randomizados não teriam iniciado seus estudos. Esse é o modelo hoje de entrada da célula e de multiplicação, precisando desses dois receptores. Isso feito, começou, então, a era dos ensaios clínicos randomizados, né, que já estavam em curso. E aí, vamos terminar, até porque existia muita polêmica pública que precisava de ser respondida. Havia uma forte ânsia por ensaios clínicos grandes, multicêntricos, randomizados, mostrando de uma forma mais definitiva de que essas drogas não têm efeito na Covid-19. O primeiro ensaio clínico randomizado publicado foi publicado já em maio de 2020. Quando esse primeiro estudo saiu, a gente já, muitos centros disseram, mas isso aí então já não vai ser inovador mais, né? É um estudo publicado com 16 centros na China, publicado no British Medical Journal, 150 pacientes admitidos no hospital, e a intervenção foi hidroxicloroquina. E 150 pacientes, 70 aqui no grupo da hidroxicloroquina e 80 pacientes no grupo controle. Só que o endpoint não foi clínico, o endpoint foi tempo para negativar a PCR negativa, para que a PCR se tornasse negativa. Você vai medindo a PCR cada 2, 3 dias e não houve um clearance aumentado em chineses naquela época, publicado em maio, de que a cloroquina, a hidroxicloroquina, no caso, fazia um clareamento mais rápido do vírus, né? E aí começaram, então, não foi suficiente em maio para poder dizer assim, foi publicado um ensaio clínico com endpoints clínicos importantes, então vamos parar o restante dos outros estudos. Não, os estudos continuaram, porque precisava de desfechos mais duros, mais importantes para poder definir se a droga fazia efeito ou não. E aí, com os ensaios clínicos randomizados, em fevereiro, agora, na Cochrane, foi feita uma meta-análise. Essa meta-análise estudou 12 artigos, né, de 950 artigos que foram analisados, vários foram excluídos, só 12 artigos foram incluídos, que eram estudos que realmente tinham randomização, desfecho clínicos que pudessem ser analisados numa meta-análise. Esses são os 12 estudos que estão aí, né? Vários deles com pontinhos vermelhos, que têm problemas metodológicos, né? O melhor estudo, certamente, é o estudo do Recovery, esse daqui, do Horby. Praticamente é um estudo perto da perfeição quando se fala em ensaios clínicos randomizados. Mesmo o estudo do Cavalcante tem alguns poucos problemas metodológicos, o estudo do Coalition, mas é o segundo estudo mais bem. Tem outros aqui também, mas uma grande parte desses estudos que tem alguns problemas metodológicos. Nosso estudo não entrou nessa meta-análise, porque ele foi publicado agora, a meta-análise foi publicada em fevereiro. Nós temos a expectativa que nas próximas meta-análises que forem fazer, o nosso estudo possa ser incluído também. Vamos ver como é que ele vai ser analisado por quem for fazer essa análise. Esse é o infográfico que acompanha. E, no final das contas, quando eu coloco os estudos que tiveram um desfecho com mortalidade por qualquer causa,
Vocês vejam aqui que a mortalidade tem um aumento de 9% na mortalidade, mas ela não é estatisticamente significativa, né? Há uma tendência de aumentar a mortalidade quando você utiliza o tratamento, mas ela não é estatisticamente significativa, mesmo quando você põe na meta-análise, né? Quando você faz uma análise de sensibilidade, então você compara grupos de uma forma melhor, esses estudos, também há um aumento de 9% na mortalidade com hidroxicloroquina, com cloroquina, mas ela não é estatisticamente significativa novamente. Okay? Então, ocorre que a gente não pode dizer hoje, nas meta-análises, de que aumenta a mortalidade. Há uma tendência para poder aumentar a mortalidade, em torno de 9%, mas ela não é estatisticamente significativa. Há um aumento na incidência de progressão para a ventilação mecânica, mas ela também não foi estatisticamente significativa. E há um aumento de eventos adversos nítido, né? 2,9 de odds ratio, de risco relativo, de relação de risco relativo, e ela é estatisticamente significativa. Então, é uma droga que não tem efeito, tem uma tendência para aumentar a mortalidade, aumento da tendência para aumentar a ventilação mecânica, e um aumento de eventos adversos diversos aí. Quais desses estudos que vale a pena ter na cabeça? Basicamente 3 ou 4, né, como o nosso, mas 3 aí que entraram na meta-análise. Esse estudo é o estudo publicado no começo da segunda metade, no começo do segundo semestre do ano passado, um estudo canadense, feito basicamente por telefone. Os pacientes eram randomizados por telefone. Então, sempre que você tinha um paciente que dava positivo em 5, 6 cidades, 5, 6 capitais do Manitoba, Vancouver, não me lembro de todas as cidades no Canadá, mas assim que tinha um caso positivo, eles ligavam para um contato que ainda não tinha sintomas e fazia a randomização por telefone, e aqueles que aceitavam, era um estudo randomizado com placebo, duplo cego, eles recebiam o remédio por correio em até 24 horas e começavam a tomar hidroxicloroquina ou placebo para ver se os pacientes que eram contatos de pessoas com Covid, se a droga tinha o potencial de fazer profilaxia do desenvolvimento da doença, né? Como vocês podem ver aqui os números, mas melhor aqui no gráfico, no D5, no D10, no D14, não houve diferença em a hidroxicloroquina em fazer prevenção do desenvolvimento de sintoma de Covid-19 entre contatos de pacientes com Covid-19. Esse é um estudo importante, um estudo que randomizou aproximadamente 800 pacientes, pouco mais de 800 pacientes. Então, uma fase bastante precoce, publicada no New England, que acho que é uma bela sustentação de que mesmo pacientes, ainda que nem desenvolveram sintomas, 15% dos doentes desenvolveram sintomas, e foi igual nas duas cortes, 57 com 59, ao redor de 14% nos dois grupos, nenhuma diferença de fazer profilaxia do desenvolvimento da doença ou de sintomas. O estudo do nosso aqui, brasileiro, do Coalizão, do Coalition, capitaneado pelo pessoal do HCOR, mas também do Instituto de Pesquisa do Einstein, do Sírio-Libanês, do Moinhos de Vento, do HCOR, né, onde está localizado o Cavalcante, da Rede DOR, um estudo importante brasileiro
que analisou aí, então, aproximadamente 650 doentes randomizados para hidroxicloroquina mais azitromicina, hidroxicloroquina sozinho ou controle. E aqui a escala ordinal, 7 níveis. Os mais escuros são os piores, né? 2, 3 pacientes aqui que morreram. Não são doentes muito graves, são doentes leve a moderada, pacientes com oxigênio nasal, mortalidade baixa, mas nenhuma diferença entre aqueles que ficaram bem e aqueles que ficaram pior, como a gente pode ver graficamente nessa tabela bonita, né, mais ou menos semelhante àquilo que a gente usou no nosso trial. Então, esse é um estudo importante, COVID leve a moderada, a hidroxicloroquina com azitromicina, nenhum efeito. Esse é o estudo que precisa ter na cabeça. E o estudo do Recovery, o estudo mais importante, publicado em novembro, já depois que o nosso estudo já estava terminado, mas a gente já sabia dos resultados do Discovery, provavelmente começo de outubro, por aí, final de setembro. Ele foi publicado algumas semanas depois, mas os pré-prints já saem bem antes. Então, foram 4.600 doentes, randomizados 2:1, 2 para controle e 1 para hidroxicloroquina, 1.500 pacientes com hidroxicloroquina, 3.000 no controle. Nenhuma diferença estatisticamente significativa, embora, se vocês quiserem ser malvados, vocês podem dizer, há uma tendência da hidroxicloroquina de aumentar a mortalidade, 9% também, mas ela não é estatisticamente significativa, um número grande de doentes. E quando eu faço a análise aqui, né, os diversos subgrupos por idade, por sexo, por raça, por tempo de início dos sintomas, se estava ou não estava utilizando oxigênio, risco de gravidade, sempre uma tendência para melhor efeito se você não usar hidroxicloroquina, mas nenhuma delas significativa, e mesmo o resultado final deu marginal, mas não foi estatisticamente significativo para a mortalidade. Então, hidroxicloroquina em pacientes mais graves do que o do coalizão, pacientes hospitalizados. Podem ver aqui, olha, 50% deles com mais do que 50% de risco de morte. Eles não tiveram um efeito em aumentar a mortalidade. Então, há uma tendência, mas nem o efeito. Então, aí que aparece daí o nosso estudo. Esse é o meu penúltimo slide, em que a gente conseguiu, numa população mais grave do que a dos outros dois estudos anteriores, mostrar que há uma tendência mesmo para poder haver um aumento de mortalidade, embora ela não fosse estatisticamente significativa, mas um aumento da chance do doente ir para a ventilação mecânica, tomando cloroquina, hidroxicloroquina, ou de ter disfunção renal se ele tomar hidroxicloroquina. Essas duas variáveis, elas foram estatisticamente significativas, como também foi significativo que em 14 dias os doentes com cloroquina e hidroxicloroquina estavam piores do que o grupo controle. Muito bem, para poder terminar a minha apresentação, eu diria que a pandemia estimulou o uso de drogas que estavam disponíveis. Né? E muita gente dizia, não, a droga está disponível, a droga está na prateleira, a droga não tem efeitos colaterais, faz 50 anos que eu uso para malária, para artrite reumatoide, para lúpus, não sei o quê. Vamos usar a droga, porque ela tem uma base experimental de inibir replicação viral em estudos experimentais, mas a replicação viral é inibida na célula do macaco verde. Em outros macacos, isso não se mostrou, em humanos também não. E os estudos iniciais, tanto o chinês quanto o do Didier, eles foram falsos, principalmente o do Didier, dá para poder dizer, com alguma maldade, de que ele é um estudo fabricado, e não um estudo de verdade. A cloroquina não tinha sustentação experimental para poder iniciar os estudos clínicos. Claro que agora que o leão está morto, todo mundo pisa no rabo, né?
Mas acho que foram importantes esses ensaios todos para poder colocar uma pedra de cal definitiva nessa droga. Acho que a gente, de alguma forma, colaborou para isso. Ou seja, a solução simples para questões complexas, ela é fácil, mas ela geralmente está errada. E acho que a cloroquina e hidroxicloroquina é mais uma sustentação para essa frase feita, né? Essa frase não é minha, obviamente, ela está disponível, mas acho que ela cabe bem para essa questão. E quero finalizar, agradecer a atenção de todos, e eu estou disponível para alguma pergunta, ou algum questionamento, ou alguma consideração de vocês. Obrigado pela atenção. Boa noite, doutor. Oi, Alfredo. Tudo bem? Tudo bem. Primeiro, parabenizar pela aula, excelente. Eu acho que, além de ter sido muito clara em falar que não funcionam, né? Uma coisa que eu ia pedir para o senhor, se pudesse mandar esse slide para mim, só para eu apresentar para meus amigos, para todas as pessoas negacionistas, e poder falar assim, ó, cara, não funciona. Porque eu acho que é o pior erro do nosso momento é ter pessoas que acreditam ainda em coisas que foram trazidas por estudos errados, que nem o senhor explicou para a gente aqui. E se você pudesse mandar aqui, já que eu vou para o Dia das Mães, aí eu ia botar ela vai estar gravada, o PDF vai estar disponível na sequência. Então perfeito. E vai estar disponível para todos. Mas eu acho que é bem por aí. A ideia, na verdade, era muito mais demonstrar de que a gente precisa tomar cuidado, né, de não entrar nesse oba-oba que muita gente entrou, né, e fazendo coisas que tinham pouca sustentação. Muito bem. Continuo à disposição para algum comentário, alguma pergunta. Quero ouvir mais uns 2, 3 minutos vocês. Amanda Cardoso, tudo bem, Amanda? Faz tempo que não te ouço. Oi, doutor. E daí? Também. Estou te ouvindo doutor. bem. Tá bem. ok. Ao mesmo tempo que a gente vê que esse estudo aí, enfim, tantos outros demonstraram, né, a ineficácia da hidroxicloroquina, é uma pena, porque era um medicamento que estava totalmente disponível e etc. Mas a gente coletou alguns dados, né, eu participei lá no começo também com alguns pacientes que aceitaram. Graças a Deus, nenhum teve desfecho de arritmia, nem nada nos poucos que a gente acompanhou. Mas eu acho que o Alfredo está certo, assim, é triste a gente ver que lá no começo serviu, lá no começo, ok, era uma aposta, mas agora não é mais, né, e a população, e inclusive muitos colegas médicos, continuam nesse negacionismo. Mas um estudo muito bem feito, doutor. Espero poder participar de vários outros aí que o CPET faça, do começo ao fim, como esse. Obrigado. Imagina, doutor. Estou vendo que o Rafa e a Mirella estão aí. Tem algum comentário? Rafa, Mi? Eu posso fazer, sim. Boa noite. Tudo bem, Mi? Tudo bem. Você estava numa outra reunião, não pôde participar do começo, mas você é parte fundamental em não só no desenvolvimento do protocolo e principalmente no apoio durante toda a fase de coleta de dados. A maior parte dos pacientes vieram do HT e você foi muito importante na aquisição dos doentes e na manutenção do estímulo, do ânimo do pessoal, mesmo nos
nos momentos em que a droga já estava perdendo credibilidade, parecia que a gente estava, na verdade, querendo fazer um estudo para defender a cloroquina. Quando, na verdade, a gente teve, acho que, uma postura de pesquisador sem querer defender um lado ou outro. Veja, na verdade, eu consegui ver a tua aula inteira. Foi ótima a revisão. Eu só não consegui ver a primeira parte aí da Rafaela, mas a revisão foi ótima. E eu tenho 2 comentários, assim, basicamente. Segundo é compartilhar com todos a experiência de ter feito um estudo, um trial, um primeiro ensaio clínico, né? Intervenção, enfim, e a submissão a uma revista com algum fator de impacto, vamos dizer assim, né? Foi a primeira experiência, como um todo, do grupo da pesquisa recém-formado, e em algum momento todos terão a dimensão do que significa e o caminho que se percorre, que tem que se percorrer para chegar a essa organização. Então, eu espero que, eu tenho certeza que esse é o primeiro de muitos que virão para o nosso centro de pesquisa, num outro momento, né, que nós estamos aí construindo a partir de agora. Vocês vão ter todos a oportunidade, durante o estágio de pesquisa, de poder entender a estrutura. A Bruna está aí, já passou por essa fase, enfim. Então, esse foi um momento muito importante para o nosso grupo, né? Bom, a outra questão é o desafio mesmo, o Álvaro falou do trade-off lá do início, de fazer pesquisa durante a pandemia, né? E a discussão acerca de você, do ponto de vista ético, de você pular a possibilidade, pular as etapas da pesquisa, né? Existem etapas de pesquisa que têm que ser seguidas, né? Fase 1, 2, 3, enfim. Mas, como já foi comentado, a pandemia não permitiu isso. E, no princípio de tudo, a gente teve um pouco do efeito manada, né? E o efeito manada, a gente pode acreditar, no caso da cloroquina, ao nosso colega caricato, o Didier, né? O Didier está sendo processado pela Academia Francesa de Médicos, né? Inclusive por causa também desse episódio, né? De todo modo, eu acho que foi justificável essa quebra de fases, vamos dizer assim, que aconteceu no início, né? De todo modo, hoje, vendo de trás para frente, nem a fase 1 estava bem justificada para seguir em frente, que é a base de tudo, né? Você ter alguma evidência que seja laboratorial, evidência de fase 1, que sugira a progressão do estudo. Então, houve sim uma precipitação, e que todos acreditam ao fato do efeito manada da pandemia, e naquele afã de tentar oferecer algum tratamento para os nossos doentes diante da tragédia italiana, e na sequência chinesa, italiana, americana e assim por diante, né? Mas a avaliação de um estudo e a propriedade, se ele realmente está contribuindo para a prática clínica, é uma questão que todos temos que aprender a fazer e a utilizar, né? Vocês são especialistas, é obrigação de vocês. Vocês mesmo comentaram, estão vendo aí o problema da educação médica brasileira, né? Nós vemos aí, olhamos para outros países, a gente pode utilizar a França, ou mesmo a Inglaterra, ou mesmo os Estados Unidos, com ou sem Trump, mas com bons órgãos regulatórios e com uma classe, uma categoria médica que rapidamente desfez a falácia da hidroxicloroquina. E a perpetuação no Brasil, eu acho que também é uma questão relacionada à formação médica deficitária, principalmente na área de pesquisa. Então, que vocês valorizem essa oportunidade que vocês vão ter durante a formação de vocês, e que a gente, o CEPET, enfim, o grupo da pesquisa, está tentando proporcionar
a todos, né? Acho que era isso, Álvaro, que eu queria comentar. Muito bom. Legal. Rafa, você quer comentar alguma coisa, Rafa? Tudo bem? Boa noite, doutor. Boa noite a todos. Acho que o que a doutora Mirella disse foi bem falado, né? Então, nós estamos, eu estou bastante tempo no CPET já e é muito bacana, motivo de orgulho e realmente os residentes devem se orgulhar de ter aí um setor de pesquisa, né? Eu fiz uma residência prévia no qual sequer aula às vezes a gente tinha, trabalhei bastante, aprendi bastante, mas é elementar ter aula e ter um setor de pesquisa. Então, como repetindo as palavras da doutora Mirella, que todos aproveitem, que todos passem pela pesquisa com a mesma garra e com a mesma vontade de aprender que eles passam na beira do leito, porque você sair de uma residência, né, com rotina de pesquisa, com uma ideia básica de pesquisa, é bastante importante. Haja vista esse trabalho que foi publicado e com certeza foi o primeiro de vários que a gente vai publicar aí, o grupo todo, nessa nova fase aí. Valeu, obrigado, Rafa. Estou vendo que a Fernanda também está aí, Fer. Obrigado pelo... Oi, doutor. Mais de 50% dos doentes vieram do CHT e a Fernanda nos ajudou bastante a manter todo mundo, a randomizar um monte de doentes. Tudo bem? Tudo bem, doutor. Acho que foi uma oportunidade enorme participar desse trabalho, assim como oportunidade grande que eu tive aí ao longo dos anos de participar de outros estudos, né? Internacionais de antibióticos, outras pesquisas, mas esse estudo sendo da casa, né? Então, foi muito importante e ao longo dos anos eu fui criando aí um gosto pela pesquisa com muitas coisas. Então, é muito bacana, né, ver agora esse resultado e acho que isso estimula a gente a partir para outros trabalhos, né, olhar e com certeza para os residentes passar esse estágio na pesquisa, entender melhor como que isso tudo funciona e não só ler o artigo, né, saber como ele vem, de onde ele vem, como ele surge, acho que é uma oportunidade muito boa mesmo. Valeu. Mais alguma palavra final, Rafaela? Álvaro, eu tenho uma última, aproveitando aqui para vender o nosso peixe, eu tenho uma coisa para falar. Tem um outro trial em andamento, que é o estudo da prona em pacientes em ventilação espontânea. Esse estudo é um estudo super importante, ele está sendo feito basicamente no CHT, da CHT, HT e HR. Né? Ele tem um trial, então ele tem uma intervenção e ele compara, randomiza dois grupos, um grupo que fica em posição prona e outro que segue na posição supina. E tem vários trials com um desenho semelhante no clinical trial sendo conduzido, visto que as evidências para prona ser positiva do ponto de vista de desfecho só está testado na ventilação mecânica, ok? Então, eu peço para que os residentes que estiverem passando pelo Hospital do Trabalhador e pelo HR possam estar atentos. A doutora Luísa, Mariana, doutor Bruno, são as pessoas que eu, Fernanda, enfim, além do grupo da fisioterapia, nós estamos liderando esse estudo à beira de leito, e é um estudo do CPET, mais um estudo que pode se tornar um estudo importante para a gente, se a gente conduzir direitinho, né? Então, colaborem aí com a nossa possível publicação futura. Muito bem, também é um estudo também que tem CRF eletrônica feita por nós, randomização feita pelo CPET, um site de randomização, teve toda a parte regulatória também feita pelo pessoal do CPET e acho que ele tem um potencial de poder trazer informações que ainda não estão claras na literatura, que é principalmente
para aquele doente que ainda não foi para a ventilação mecânica, né, se ela é capaz de fazer profilaxia de intubação nesses doentes. Isso. Muito bem. Muito obrigado pela atenção de todos. Acho que foi um dia especial para nós. A gente, de alguma forma, acho que nós somos relativamente reservados. Mas hoje foi um dia de que a gente foi pouco reservado e que a gente jogou confete em nós mesmos. Afinal de contas, a gente está entendendo que esse é um momento importante, de que ele possa, de alguma forma, ser uma mudança de patamar para um outro patamar sustentável, que a gente possa se manter nesse outro patamar a partir de agora. Obrigado pela atenção de todos e até terça-feira que vem. Tchau!